Você já reparou que o golem é destruído por uma criança que sequer sabe o que está fazendo? Ela está brincando fora dos muros do gueto, com uma maçã na mão. A coisa de barro que acabou de incendiar um bairro inteiro e arrancar o portão das dobradiças a levanta no ar, quase com ternura. E os dedos pequenos, distraídos, encontram no peito daquele corpo uma estrela de metal e a puxam, como quem tira um botão. O gigante desaba. Nenhum herói, nenhuma arma, nenhuma redenção. Apenas um gesto sem intenção alguma. Guardem essa imagem, porque ela é a tese inteira do filme. O Golem, como ele veio ao mundo, estreou no Ufa-Palast am Zoo, em Berlim, no fim de outubro de 1920, 8 meses depois de Caligari. Dirigido por Paul Wegener e Carl Bose, é a terceira investida de Wegener sobre o tema, e a única que sobreviveu. As duas anteriores, de 1915 e 1917, estão perdidas. Trata-se, portanto, de uma espécie de prequela. Conta a origem daquilo que os outros filmes já mostravam solto no mundo. Wegener escreveu o roteiro com Henrik Galeen e interpretou ele próprio a criatura, com uma peruca em blocos e uma marcha rígida que Boris Karloff copiaria 11 anos depois, sem grandes disfarces. A história se passa na Praga do século XVI. O rabino Löw lê nos astros que uma desgraça ameaça os judeus. E quase no mesmo instante chega o decreto imperial de expulsão do gueto. A resposta do rabino é fabricar um defensor. Modela um corpo de argila, invoca o demônio Astaroth para obter a palavra que anima a matéria e sela essa palavra dentro de um amuleto em forma de estrela, encaixado no peito da criatura. O golem serve, carrega, protege, obedece. Salva o imperador quando o palácio começa a desabar e o decreto é revogado. Até que o assistente do rabino, corroído de ciúme por causa de Miriam, reanima a coisa para uso próprio. E o instrumento, uma vez ligado sem finalidade, faz o que instrumentos fazem quando ninguém segura o cabo. A diferença técnica em relação a Caligari é decisiva e merece ser dita com precisão, porque quase todo mundo empilha os dois filmes na mesma prateleira do expressionismo, como se fossem a mesma operação. Não são. Caligari pintou o delírio em painéis planos, sombras aplicadas com tinta, perspectivas mentirosas, um mundo que só existe como grafismo. O Golem construiu. Hans Poelzig, um dos maiores arquitetos alemães do período, ergueu um gueto tridimensional de casas bulbosas, tetos que se curvam como cera derretida, portais que parecem gargantas e escadarias que descem para dentro da terra. O trabalho de modelagem foi feito em boa parte por Marlene Moschke, escultora e colaboradora de Poelzig, cujo nome desapareceu da maior parte dos créditos históricos. É arquitetura orgânica, não desenho. O gueto não parece pintado, parece escavado. E, porque os cenários eram sólidos, foi possível iluminá-los de verdade. Karl Freund, o mesmo que 4 anos depois libertaria a câmera em A Última Gargalhada, filma, com tochas, lareiras e fogo real, produzindo um claro escuro que nasce de fontes visíveis dentro do quadro. As sombras do golem se movem quando ele se move. É a diferença entre um pesadelo desenhado e um pesadelo fotografado. E é dessa segunda linhagem que sairia o cinema de horror da Universal, o filme noir e praticamente tudo o que se fez depois com luz baixa e um corpo grande atravessando um corredor. A sequência de conjuração é o momento em que o filme entende exatamente o que está fazendo.
O rabino traça o círculo. A fumaça sobe e a palavra mágica se forma no ar, em letras de fogo. Não é um raio, não é uma poção, é um texto. A criatura ganha vida porque alguém escreveu algo dentro dela. E aqui o filme, provavelmente sem inteira consciência disso, toca o coração da tradição que está saqueando. Na Cabala, o Golem é a consequência lógica do Sefer Yetzirah, o livro da formação, segundo o qual o mundo foi criado por combinações de letras. Se a realidade é linguagem, então quem domina a combinatória pode fabricar seres. Gershom Scholem, que estudou essa tradição melhor do que ninguém, insistia num detalhe que muda tudo. O Golem não fala. Tem vida, tem força, tem obediência, mas não tem a fala, que é o sinal da alma. É um homem sem interioridade, matéria animada por um comando. Em 1965, quando lhe pediram para batizar o primeiro computador do Instituto Weizmann, Scholem o chamou de Golem 1 e fez um discurso avisando que a criatura só é perigosa quando o Criador se convence de que ela pensa. Meio século depois, seria difícil escrever uma frase mais atual. Vale, aliás, uma correção histórica que raramente se faz. A lenda que liga o Golem ao rabino Judá Loev, de Praga, o Maharal, é tardia. O Maharal existiu e foi um dos grandes talmudistas do século XVI. Mas a atribuição do autômato de barro a ele consolidou-se sobretudo no século XIX e início do XX em textos de divulgação. O filme, portanto, não adapta uma tradição antiga, adapta uma invenção quase contemporânea sua, já embalada para consumo. Isso não o diminui, apenas explica por que o Golem cinematográfico se comporta menos como criatura mística e mais como máquina. Porque é disso que se trata. O Golem é a primeira grande parábola cinematográfica da técnica. Ele é construído para uma finalidade específica e legítima, defender uma comunidade ameaçada de extermínio, e cumpre essa finalidade com eficiência exemplar. O problema começa exatamente quando a finalidade se esgota. Uma ferramenta não sabe estar desempregada. Ela continua disponível, ligada, à espera de qualquer mão que a acione, inclusive a mão errada. O aprendiz de feiticeiro reanima o Golem por ciúme, e o instrumento de salvação vira instrumento de incêndio sem mudar uma vírgula da própria natureza. Não há corrupção moral na criatura. Há apenas a permanência do meio depois do desaparecimento do fim. Há também, e seria desonesto contornar, a questão incômoda. Um filme feito por alemães não judeus, em 1920, que retrata o gueto de Praga como um labirinto tortuoso habitado por místicos que invocam demônios. A leitura desconfiada se impõe sozinha e ganhou peso retroativo terrível quando o cinema alemão da década seguinte passou a produzir imagens de gueto com intenção assassina. Os estudiosos estão longe de um acordo. Do outro lado da balança, pesam fatos que o filme não esconde. Os judeus são vítimas de um decreto arbitrário. O imperador é frívolo. O cavaleiro cristão é um sedutor covarde. E a criatura de barro salva a corte que acabara de condenar seus criadores ao exílio. Um filme pode carregar o repertório visual do preconceito e, ao mesmo tempo, contar uma história de perseguição injusta. É desconfortável, e o desconforto é informação. Fica então a imagem do começo, aquela mão pequena arrancando a estrela do peito. O Golem não é vencido pela força, pela virtude ou pela fé. É desligado por acaso,
por alguém incapaz de entender o que está desligando. Wegener e Poelzig construíram uma catedral de barro para chegar a uma conclusão quase administrativa. Aquilo que criamos e não conseguimos controlar não termina em tragédia grandiosa, termina num descuido. E se o mais assustador do golem não for que ele se volte contra nós, mas que qualquer criança distraída possa desligá-lo, e que, do outro lado da equação, qualquer adulto ressentido possa ligá-lo de novo.